Jesus Cristo. Aqui é seu irmão em Cristo, pastor Lorinaldo Soares. Hoje vamos falar acerca dessas duas Bíblias de estudo e posteriormente vai enriquecer o seu ministério. Antes de começar a falar dessas Bíblias, gostaria que os irmãos se inscrevessem no nosso canal, curtissem nosso vídeo, clicassem no sino de notificação para nos ajudar mais e mais a divulgar materiais de caráter bíblico, doutrinário e teológico. Bíblia de estudo King James, Bíblia de estudo NAA. Qual das duas tem mais estudo? Vamos falar primeiro sobre a Bíblia de estudo King James. Esta Bíblia de estudo King James é uma Bíblia muito boa, é uma Bíblia que bastante rica, uma Bíblia que veio para enriquecer os nossos ministérios. Esta Bíblia ela tem 300 definições do original hebraico e grego, definições de palavras tanto no hebraico como no grego, das línguas sim originais da Bíblia. Esta Bíblia também ela tem mapas coloridos. Essa Bíblia ela tem muitas ilustrações. Ela tem também 60 linhas de tempos e ela tem também 60 mapas. E essa Bíblia também ela tem 24 ensaios de temas teológicos e práticos e artigos também especiais. É uma Bíblia bastante rica, Bíblia boa, uma Bíblia que todo aquele que ama a palavra de Deus, todo aquele que tem na sua mente de investir no seu ministério, adquirir uma Bíblia desta. Essa Bíblia sim é uma Bíblia muito rica, muito boa. E vamos falar acerca também desta Bíblia mais e mais. Nós que adquirimos esta Bíblia sabemos que é uma Bíblia rica, sim, em suas notas de estudo. Agora vamos falar sobre a Bíblia também de estudo NAA. A Bíblia de estudo NAA, Nova Almeida atualizada. É uma Bíblia muito boa. É uma Bíblia também rica em suas notas de estudo. É uma Bíblia que sim tem muitos, tem muitos mapas. Ela tem também muitos quadros, tabelas e etc. É uma Bíblia boa, o crente salvo que investe no seu ministério. Quando procuramos adquirir uma Bíblia de estudo, é sim para ter uma Bíblia, e não só uma Bíblia, muitas Bíblias, para enriquecer o investimento no ministério daqueles que pregam a palavra de Deus. E uma coisa que vamos falar para os irmãos: quando você adquirir uma Bíblia de estudo, nunca compre uma Bíblia de estudo sem primeiro estudar a Bíblia em si, estudar o capítulo, o versículo, o texto e o contexto. Aí você estuda o texto, o contexto, o capítulo e versículo, e posteriormente depois você vai para as notas de rodapé. Nunca compre uma Bíblia de estudo com o intuito de você estudar primeiramente as notas de rodapé, que são as notas que explicam o texto da Bíblia. Você estuda primeiro o texto, capítulo e o contexto. Texto e o contexto, capítulo e versículo, e depois na área secundária, posteriormente você vai estudar as notas de rodapé. Esta Bíblia, meus queridos e amados irmãos, é uma Bíblia muito boa. É uma Bíblia muito rica, sim, nas suas notas de estudo.
Essa Bíblia ela tem mais de 200 mapas detalhados, ela tem mais de 200 tabelas comparativas, mais de 60 quadros temáticos, ela tem artigos exclusivos sobre temas cruciais para o cristianismo do século XXI. Ela também tem introdução aos livros da Bíblia, blocos dos livros. Ela tem concordância bíblica. Ela tem esquemas explicativos, diagramas e ilustrações. É uma Bíblia muito rica, sim, em suas notas de estudo. Uma Bíblia boa. Agora que vamos colocar as duas juntas aqui, falar acerca de algo que diferencia essas Bíblias. Como falamos, mostramos uma e mostramos outra. O que diferencia essas duas Bíblias de estudo são, sim, para os irmãos entender. A Bíblia de estudo NAA, ela tem mais de 44.700 notas de estudo. A Bíblia de estudo King James, nas suas notas de rodapé, tem mais de 15.000 para cima nota de estudo. Significa que a NAA, ela tem mais estudos, sim, nas notas de rodapé do que a King James. Mas isto não significa que as notas de estudo da NAA são mais profundas do que a Bíblia de estudo King James. Ambas são boas, ricas. Apesar da NAA ter mais nota de estudo de rodapé, não significa que seus estudos são mais teológicos do que a Bíblia de estudo King James. A Bíblia de estudo King James, a NAA supera ela em muitas coisas. Supera ela em quadros, supera ela em mapas e supera ela em outras coisas, em outros artigos. Só que tem artigos que a Bíblia de estudo ela tem nota de estudo, que há outras que a King James tem, que a NAA não tem. Mas isso não significa que a King James perde nos comentários de nota de rodapé. Por mais que a NAA tenha nota de estudo, a pessoa deve ter em mente, uma Bíblia, cada uma tem as suas características. A King James 1611, muito boa, muito rica, e a NAA também. Agora, ela ganha a NAA nas notas de estudo, mas não significa que a King James perde no seu conteúdo, nas notas explicativas, na nota de rodapé. Vamos, irmão, entender. E é muito boa. Agora vamos ver aqui. E uma também o diferencial que a Bíblia de estudo King James tem, que a própria NAA não tem. As palavras de Cristo no Novo Testamento está em evidência, significa está em vermelho. Já é um diferencial. As pronúncias que Cristo fala, quando Jesus está falando, está destacada evidentemente e posteriormente em vermelho no Novo Testamento. A NAA não está. Apesar das duas ser colorida, aliás, mas a King James tem esse diferencial das palavras de Cristo em evidência em vermelho. Agora eu gostaria aqui também deixar para os irmãos no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 11, capítulo 1, aliás, versículo 11. Tá aqui. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Veio para os seus, e os seus não receberam. Vamos ver a nota de rodapé dessa Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1,
e versículo 11. Mas os seus não receberam. Se refere ao povo judeu, os destinatários dos pactos de Deus, e da lei, e das promessas de um Messias. Romanos capítulo 9, versículo 4. A rejeição do Messias pelos judeus a respeito das provas convincentes de sua messiandade é um tema importante na primeira metade do Evangelho de João. Você vê que é uma Bíblia muito boa. A Bíblia é muito boa mesmo. Agora vamos aqui no mesmo versículo, na Bíblia de Estudo NA. É bom você ter materiais para enriquecer o seu ministério. E você vê que essa Bíblia é uma Bíblia muito boa, a King James. King James tem diferença, tem artigos, tem umas notas temáticas muito boa e muito rica. Agora vamos aqui no Evangelho de João, onde vamos ler. Estamos fazendo aqui numa mesa aqui na sala um pouco. Evangelho de João capítulo 1, versículo 11. Vamos aproximar um pouquinho aqui. Deixa essa focar um pouco. Veio para o que eram seus, e os seus não receberam. O Evangelho de João capítulo 1, versículo 11. Vamos ver a nota de rodapé aqui. Nota de rodapé aqui para ver mais um pouco. Se foca aqui. Evangelho de João capítulo 1, versículo 11. Nota de rodapé. João faz uma transição entre os que eram seus, isto é, a criação, e os seus, o povo judeus. A rejeição judaica ao Messias apenas das convincentes provas de sua identidade messiânica é das principais ênfase, deste evangelho. Você vê que é uma Bíblia que explica, que não está focando muito, mas é uma Bíblia muito boa. Aqui estamos lendo pela tela do celular, aliás, e não está muito dando foco. Mas, irmão, já deu para entender que essas duas Bíblias são Bíblias muito boas. É que lemos pela tela do celular. Pela tela do celular fica muito difícil, um pouco dificultoso você. Os irmãos, deu para entender sobre essas duas Bíblias de estudo. Bíblia de estudo King James, Bíblia de estudo NA. Qual das duas tem mais estudo? A Bíblia de estudo NA tem mais nota de rodapé. A Bíblia de estudo King James tem menos nota de rodapé. Só não significa que a Bíblia de estudo NA é mais teológica do que a Bíblia de estudo King James nas suas notas de rodapé. Cada uma tem suas diferenciais. Que Deus venha abençoar a sua vida. Que Deus venha abençoar o seu ministério. É um vídeo. Se o irmão tiver dúvida, se quiser comprar, pode adquirir as duas. São Bíblias boas. Confesso que na hora que nós fomos ler as notas de rodapé, a câmera do celular
não focou. Aí lemos com calma a primeira tela do celular. Mas graças a Deus, em nome de Jesus, que conseguimos fazer essa comparação, Bíblia de Estudo King James, Bíblia de Estudo NA, qual das duas tem mais estudos, vão entendendo. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoar o seu ministério. Se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo, clique no sininho de notificação para nos ajudar mais e mais a divulgar materiais de caráter bíblico, doutrinário e teológico. Eu recomendo essas duas Bíblias de estudo. Bíblia de Estudo King James, Bíblia de Estudo NA. Qual das duas tem mais estudo? A paz do Senhor, fique com Deus, um forte abraço. Em nome de Jesus Cristo, do seu irmão em Cristo, Pastor Lorinaldo Soares.